noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Que alegria tê-la aqui. Fazia tempo que a gente não conversava. Verdade. Olha só, a Tempo. Guídia Santiago trabalha aí no MP da Bahia, está assistindo aqui também. Vários colegas assistindo. Então, essa live, inclusive, estava sendo muito aguardada. Obrigado por aceitar o convite, Lívia. Eu não vou perturbar muito a sua noite de segunda-feira. Um tema bacana e eu escolher esse tema, eu não podia cogitar de outra pessoa não ser você, não só pelo que você estuda, pelo que você faz no seu dia a dia, mas por conta de um artigo que nós escrevemos juntos. E eu até quero contar uma história antes desse artigo. Mas, Lívia, eu vou te pedir um favor, se você pudesse se apresentar rapidamente. Por quê? Porque esse vídeo depois ele fica salvo, e se tiver algum terrestre aqui que não te conheça, pelo menos fica conhecendo. Duvido, todos já te conhecem. Tá aqui, ó, Lívia, olha só, Lívia maravilhosa, etc, tal. Nunca ninguém falou essa porra para mim. Vamos lá, gente. Eu falo, Rogério, você é maravilhoso. Olha aqui, ó, deusa. Joia. Mas boa noite, gente. Uma apresentação rápida. Lívia Santana Vaz, promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia desde 2004. Daqui a 11 dias eu faço 20 anos de Ministério Público. Tá? Há 10 anos na Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa de Salvador. Então, uma experiência razoável nessa temática, tanto teórica quanto prática, porque o meu doutorado, que é em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Clássica de Lisboa, também tem como tema o direito fundamental, a igualdade racial. Então, a gente vem tentando unir teoria e prática, né? Muito legal. E você recebeu um prêmio bem bacana. Que prêmio foi esse, lembra? Inovare. Eu acho que não é nem esse que você está falando. Eu recebi o Inovare pelo 19º Prêmio Inovare pelo projeto MP e Terreiros em Diálogos Construtivos. Mas eu acho que você está falando do reconhecimento como uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes do mundo pelo MIPED. Acho que é isso que você está falando, né? Ligado à ONU. Você sabe que é difícil eu ficar compartilhando, mas quando... Eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, qualquer coisa você desliga a live. Quando começou a surgir o nome da Lívia e Supremo, etc., o que eu compartilhei aquilo, mas eu ainda acho que vai dar certo um dia. Vamos lá. Sabe, né? Vamos lá. Duas coisas que eu quero te contar, faz tempo que a gente não se fala. Você sabia que eu dei uma palestra, e aqui quem tem um apego muito grande para essa história de lugar de fala e leva o lugar de fala de uma maneira muito radical, vai ficar bravo comigo, mas eu fui dar uma palestra sobre igualdade racial e religiosa num terreiro. Olha que interessante, em Hortolândia, São Paulo, a convite da OAB de Campinas, a galera da Secretaria de Igualdade Racial. Foi muito legal, foi muito jóia, muito jóia. Eu vou até aproveitar a provocação para falar sobre isso. Assim, as pessoas têm uma concepção muito equivocada de lugar de fala, tá? Lugar de fala, todos nós temos vários lugares de fala, inclusive. Então, eu tenho um lugar de fala como mulher, mulher negra nordestina, mãe, promotora de justiça, são vários lugares de fala. Isso quer dizer que você tem uma perspectiva a partir do seu grupo de pertença. O que não quer dizer que você não deva ser antirracista, antissexista, anti-LGBTfóbico, tá? Então, qual é o lugar de fala de um homem branco na luta antirracista? O lugar de fala de um homem branco antirracista, se ele o for. Se ele não for, aí é só discurso, né? Então... Você sabe que eu comecei minha fala assim, né? Porque eu tenho um trauma. Porque quando eu comecei meu mestrado, um professor, na aula inaugural, falou: você vai defender o quê no mestrado? Falei: eu vou defender o acesso à justiça da mulher e a partir do caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil, tal. Ele falou: mas você vai falar do acesso à justiça da mulher vítima? Você não tem lugar de fala. Um professor me falou isso. E aí eu fui estudar esse lugar de fala. E o que você falou resume com maestria. Em nenhum momento, quando eu estava no terreiro, eu estava falando como alguém que foi discriminado, objeto de preconceito ou menosprezo por conta da sua religião. Eu fui lá falando como promotor de justiça, que tem como missão exatamente assegurar a igualdade. Obrigação constitucional, inclusive, né? Exato. Então eu falei: eu não estou aqui
querendo entender o que, de repente, o negro sofre, de repente, o que uma pessoa que segue uma religião de matriz africana sofre. Não, eu não entendo isso, porque eu não sofro. Nem porque, nem por conta de cor, nem por conta da religião. Aliás, a minha religião é católica. Mas foi muito legal, porque, às vezes, essa intolerância que algumas religiões têm com as religiões de matriz africana, eu não percebi. É exatamente o oposto. Muito pelo contrário, fui tão bem recebido, foi tão legal. Mas eu não te contei isso e nós perdemos não, ganhamos aqui 10 minutos eu trazendo. Marcar outras lives para a gente conversar sobre os assuntos que ficaram para trás. Mas, assim, é Ninguém fundamental tá você dizer isso. Eu acho, assim, no fim das contas, o lugar de fala, a concepção de lugar de fala, não pode servir de pretexto para uma omissão. Muito menos para a omissão de um dever constitucional de um membro do Ministério Público. Não é isso? Porque a gente tem um sistema de justiça que é branco e masculino, Rogério. Se ninguém tiver obrigação ou dever constitucional por ser branco e homem, vai ficar difícil para a gente, hein? Vai ficar difícil até que a gente consiga uma efetiva diversidade de gênero, étnico-racial no sistema de justiça. Olha, aliás, já está difícil, né? Já está. Eu já assisti uma aula tua que você coloca um slide que é bem emblemático. É bem emblemático. Qual que é? Aquele slide do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aquilo lá Aquela foto é... Sabe, aquela foto podia ser de qualquer Tribunal de Justiça do Brasil, Rogério. É mais pela... de São Paulo, que é o mais numeroso. Mas podia ser de qualquer Tribunal de Justiça. Inclusive o da Bahia, assim, sabe? Em termos proporcionais. Sem dúvida, sem dúvida. Mas é que o eco que fez foi um eco bem, bem estrondoso. Lívia, eu quero conversar com você sobre o ANPP e o crime de racismo. E se você me permite, rapidamente, até porque aqui quem vai falar mais é você e não eu, eu preciso contar o que aconteceu em 2020 quando eu te mandei um WhatsApp. E ali eu não tinha entendido muito bem a tua reação. Só para o pessoal aqui compreender o contexto. O Sarrubo assume a Procuradoria-Geral de Justiça no Estado de São Paulo. Hoje o Sarrubo é o nosso secretário nacional de Segurança Pública. E ele assume, pouco tempo depois, veio o caso do George Floyd. E aí eu estava na assessoria, você lembra que eu estava na assessoria do Procurador-Geral no CAL-CRIM, tinha muito contato com todos os CAUs, inclusive da Bahia, excepcional o CAU. Bom, aí eu cheguei e falei, Sarrubo, doutor Sarrubo, eu acho que nós não devemos admitir a ANPP no crime de racismo, tal, não sei o que mais, e o Sarrubo sempre reunia a assessoria, e eu fiquei de expor a tese do não cabimento, e um colega expôs a tese do cabimento, e eu acabei convencendo a maioria falou, Rogério, você é o voto vencedor, redija uma recomendação para os promotores não celebrarem, não só a NPP, transação penal e suspensão do processo, em crimes de racismo, abrangendo homotransfobia, lembrando que naquela época não tinha sequer o artigo 2º-A da Lei 7.700. Eu fiz uma manifestação com base na Constituição, vários artigos da nossa Bíblia Política, artigo 4 e o repúdio ao racismo, documentos internacionais de direitos humanos. Eu fiquei apaixonado pela manifestação que eu fiz. Aí eu mandei para o WhatsApp da Lívia. Aí eu falei, a Lívia vai mandar um emoji explodindo, mandando balões. Eu só recebi um assim, ó. Falei, nossa, olha. Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Como é que faz isso? Não sei. Sei que deu certo para você. Deu certo meu agora também. Deu também. Cuidado com o gesto que você faz. Então. Vamos lá. É perigoso. Perigoso. Mas veja, gente, eu mandei para a Lívia e eu não vi o entusiasmo que eu imaginava. E quando a Lívia conversou comigo, ela fez, Rogério, eu estou numa comissão do CNMP e nós estamos analisando em que termos devemos admitir o ANPP. Eu falei, pera um pouquinho, Lívia, então você admite o ANPP? Ela, eu não sou contra, e começamos a debater e saiu um artigo, e a Lívia tinha já uma experiência na Bahia negativa com a justiça conflitiva, e aqui não é uma crítica ao Poder Judiciário, é sim a estrutura da justiça conflitiva muito amarrada, e não pode ser talvez diferente por conta do princípio da legalidade.
E ela tinha mais êxitos com justiça consensual, inclusive tendo debatido no Ministério Público da Bahia com a aprovação de um enunciado. Bom, esse é o contexto. Aí nós resolvemos escrever um artigo onde eu fiquei convencido de que é possível a NPP no racismo, e eu e a Lívia escrevemos esse artigo depois que o ministro Fachin proibiu a NPP no racismo. Então eu vou passar a bola para a Lívia. Lívia, a NPP no racismo. O que você acha? Cabe, não cabe? Em regra, não cabe? Quando cabe, a gente tem que prestar atenção no quê? Para mim, em regra, cabe. Mas eu queria começar com algumas premissas, Rogério. Veja só, os crimes de racismo, quando nós falamos em crimes de racismo, nós estamos trazendo a tutela penal para um bem jurídico que é o direito à não discriminação racial. É porque as pessoas têm uma visão ainda muito tacanha do que seja o racismo. Racismo não é só crime, tá? Então, na minha tese de doutorado, eu vou justamente trazer, revelar as dimensões do direito fundamental à igualdade racial. A não discriminação, que é um direito de defesa que o cidadão tem em relação ao Estado e a terceiros, pensando aí nos efeitos horizontais dos direitos fundamentais, né? Então, é uma não atuação, uma não intervenção naquele direito, uma não discriminação. O direito à diferença, o direito à promoção da igualdade racial e o direito à proteção dessas três esferas anteriores, três dimensões anteriores. Por que eu digo isso? Porque combater o racismo na condição de crime apenas, combater a discriminação racial, não vai nos trazer igualdade racial. Não vai. Nós precisamos, com o histórico que o Brasil tem, do último país do Ocidente inteiro a declarar a abolir a escravidão, com a perpetuação do racismo, da discriminação racial, da marginalização de pessoas negras no pós-abolição, não basta combater o racismo. Não basta combater a discriminação racial. Nós precisamos promover a igualdade racial e o sistema de justiça tem uma função importante nisso, impulsionando políticas públicas, tá? Inclusive institucionais próprias do sistema de justiça, que hoje eu digo que é um sistema de justiça antidemocrático, porque ele não reflete sequer minimamente essa diversidade étnico-racial da nossa população. Isso aí tem dados do CNMP, né, do CNJ, que demonstram que o nosso sistema tem um perfil branco masculino, cis heterossexual, ou autodeclarado cis heterossexual e cristão. Tá? Então não há diversidade nesse sistema e isso impacta nas decisões que são tomadas, na forma como nós concretizamos ou construímos justiça. Isso é uma questão. E quando a gente fala, então, em tutela penal do direito à não discriminação racial, no Brasil, nós iniciamos em 1951 essa tutela, com a Lei Afonso Arinos, que é uma lei que vai considerar os crimes, o preconceito de raça e de cor como uma contravenção penal. Inclusive, foi uma crítica à época a essa lei, porque considerava o preconceito de raça e de cor apenas contravenção penal. A gente tem a concepção de que contravenção penal vai tutelar bens jurídicos de menor importância, de menor relevância no ordenamento jurídico. Então, teria que ser crime. Vem a Constituição de 1988. É a primeira Constituição que vai trazer a igualdade material, o repúdio ao racismo como um princípio das relações do Brasil, inclusive no exterior, né, com outros países, com outros estados. E vai trazer lá que o racismo é crime, não mais contravenção, na Constituição Federal, imprescritível e inafiançável. Ou seja, o legislador originário constitucional ele vai se antecipar em relação ao legislador infraconstitucional para já dizer que é crime e para já dizer que é crime imprescritível e inafiançável. Isso configura uma intensa censurabilidade constitucional da prática de racismo. E isso se deve, é importante que se diga, à participação dos movimentos negros na Constituinte de 87 e 88. Não é algo que é dado, não é uma benesse, é algo que foi conquistado pela luta dos movimentos negros. 3 meses depois, em janeiro de 1989, a gente tem a Lei K.O., que é uma lei batizada em homenagem a Carlos Alberto Oliveira, que é baiano, inclusive, que era um constituinte, era um deputado. E ele consegue aprovar essa lei 7.716, tornando o racismo crime. Né? São 3 meses só após a Constituição. São 35 anos, Rogério. De lá para cá, são 35 anos. E o que mudou em relação ao racismo? Então, essas premissas são importantes para a gente entender que o racismo não é só crime, o racismo também é linguagem, o racismo também é um sistema de opressão histórico e o racismo segue sendo o principal fator determinante de desigualdade no nosso país. Isso para dizer que é importante um reconhecimento pelo Constituinte e pela legislação brasileira
do racismo como crime, mas não basta. Nós não vamos garantir os direitos dos grupos historicamente vulnerabilizados, e aqui especialmente a população negra, por meio do direito penal. Não. Isso não existe. Não, nunca vamos conseguir isso. O direito penal não foi, não é e nunca será a esfera do direito a garantir igualdade para a população negra e para qualquer outro grupo historicamente vulnerabilizado, tá? Até porque o direito penal tem como base uma seletividade que é racial. Então, quando as pessoas negras estão no banco dos réus, o direito criminal, o sistema de justiça criminal, funciona muito bem, peremptoriamente. É quando nós temos diversos erros nos reconhecimentos de pessoas, né? Um encarceramento em massa. O Brasil hoje é o terceiro país que mais encarcera, né, pessoas, e essas pessoas são negras. A gente tem um histórico de legislação penal que se preocupa num controle efetivo de pessoas negras libertas. Por exemplo, o Código Criminal de 1890, 2 anos após a abolição, que vai dedicar um capítulo inteiro para criminalizar a vadiagem e a capoeiragem. Não preciso dizer que é contra negros, Rogério. De onde é a capoeira? Quem são os capoeiras? E a vadiagem, no contexto pós-abolição, nós tivemos, de um lado, a subvenção da imigração europeia. Imigrantes europeus vieram para o Brasil com acesso facilitado à terra, a postos de trabalho remunerados, à moradia e a diversos outros direitos que não foram garantidos às pessoas negras recém-libertas. Eu até publiquei um vídeo no meu feed há pouco tempo, que é uma fala de Martin Luther King Jr. Você falou em intolerância religiosa, é algo que ele diz. Eu não me preocupo com o grito dos bons, a preocupação é com o silêncio dos bons, não com o grito dos ruins. O grito dos maus a gente espera, mas o silêncio dos bons engrossa o caldo do grito dos maus, né? Quando a gente fala em intolerância religiosa. E nesse vídeo, o jornalista faz uma pergunta que eu digo capciosa. Ele pergunta assim, qual é o problema dos negros que não conseguiram ascender como todos os outros imigrantes dos Estados Unidos? Essa pergunta poderia ser aplicada à realidade brasileira. É que os negros não chegaram aqui como imigrantes. Nós não podemos confundir imigração com escravização, né? E a resposta dele é fabulosa, eu nem teria a elegância que ele teve para responder. Mas, para dizer, não teria, realmente não teria, porque às vezes a gente fica um pouco, né, impaciente. Há limites. Tem limites, né? Tem limites. E eu digo assim, quando minha boca não fala, minha cara fala, tem esse problema, né? Mas, enfim. Então, para a gente entender que o direito penal não vai resolver tudo e que a gente tem, dentro do sistema jurídico ainda, que também não resolve tudo, tá? Tem danos psíquicos que são causados pelo racismo, tem a questão da educação antirracista, da política pública que é necessária, que não vão ser necessariamente resolvidas no campo do direito, né? Então, o direito não resolve tudo, mas dentro do campo jurídico a gente tem outras possibilidades de atuação antirracista. A gente muitas vezes esquece, Rogério, da área civil. Você tem um crime de racismo, mas eu entendo que quando há a prática de racismo, existe um dano moral, seja individual, seja coletivo. E se esse dano moral é coletivo, o Ministério Público, inclusive, tem atribuição para ajuizar uma ação civil pública por dano moral coletivo, né? Para que haja uma indenização coletiva. Enfim, só para dizer que a gente tem um leque de possibilidades e necessidades e demandas que precisamos manejar melhor para além do direito penal. E aí a questão que fica é, será que um processo criminal é uma tutela mais eficiente do direito à não discriminação racial? Eu te digo que não. Te digo que não com base em estudos. Vou trazer aqui o caso Simone Diniz. Eu até separei para a gente aqui uns dados, que é um caso de 2006 e que infelizmente não mudou muito. O caso é de São Paulo, viu, Rogério? Mas a decisão, o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é de 2006, tá? E a comissão vai concluir o seguinte: primeiro, que é o primeiro caso contencioso do Estado brasileiro por discriminação racial. E a comissão vai dizer que o Poder Judiciário brasileiro é institucionalmente racista, certo? Institucionalmente racista. Por quê? Porque é condescendente com a prática de racismo. Porque, embora a legislação antirracista tenha evoluído, de fato evoluiu no Brasil, inclusive a criminal, o Poder Judiciário não aplica a legislação. O Poder Judiciário tem exigido uma inequívoca demonstração da intenção discriminatória. Como é que eu provo inequivocamente a intenção discriminatória da pessoa que pratica racismo? Só confessar, Rogério.
A Não, ofensa racista. Porque, a gente veja, se a pessoa chamou... A gente percebe Como? no dia a dia o tal do ânimo jocante Não democrático. dá. Olha, eu tenho casos aqui de pessoas que juntam como prova de defesa nos autos fotos com pessoas negras. Eu até tenho amigos negros. Olha aqui, eu não sou racista. Tá? Eu até namorei uma pessoa, eu tenho um parente negro. Entende? Então é esse tipo de argumento que é acolhido pelo judiciário. Então, assim, se o judiciário, num contexto do caso concreto, entende que ainda assim, mesmo com ofensas racistas explícitas, é preciso uma inequívoca demonstração da intenção discriminatória, eu não sei como é que isso se comprova, a não ser com a confissão, né? Então, o próprio relatório Simone Diniz traz esse dado para dizer que o nosso sistema é institucionalmente racista. E aí, olha os dados, Rogério, que a comissão vai colher. É o caso número 12.001, de 21 de outubro de 2006, para quem tiver interesse em estudar e tem caído em concursos, inclusive. De 300 boletins de ocorrência, apenas 150 geram instauração de inquérito policial. Metade. Ou seja, registra a ocorrência de casos de racismo e não gera uma apuração na Polícia Civil. Desses 150 inquéritos policiais instaurados, apenas 40 geravam, não tinha nem MPP aqui ainda, geravam oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. E das 40 denúncias oferecidas, apenas 9 julgamentos, não falei condenações, julgamentos. Que 300. De 300 BOs. Então, nós estamos falando de 300, nós estamos falando em 3%. Exato. 3% foram julgados. Foram julgados. Julgado, não disse condenação. Julgado. O que acontece? Recentemente, durante a pandemia 2021, salvo engano, Delina Santos Azevedo, que é uma servidora do Ministério Público da Bahia, reuniu as minhas denúncias de um período, 2015 a 2019, salvo engano, 82 denúncias oferecidas. E detectou que dessas 82 denúncias oferecidas, apenas 5 tiveram condenação. Você ofereceu 82 denúncias por racismo, seja crime do Código Penal, seja da Lei 7.716. Exato. Pegamos injúria racial e racismo à época, que hoje é tudo racismo e já devia ter sido há muito tempo. 5 condenações. Dessas 5 condenações, apenas uma reparação à vítima. Então, será que esse bem jurídico está sendo tutelado pelo Poder Judiciário? Ou será que um acordo de não persecução penal, se bem formulado, com medidas concretas que levem em consideração a censurabilidade constitucional da prática de racismo, não tutela esse bem jurídico de maneira mais eficiente, né? Então, não é uma premissa que o ANPP gerará uma ineficiência na proteção jurídica. Eu discordo completamente disso e não é isso que eu tenho visto na prática. Eu tenho casos de denúncias rejeitadas porque o juiz, por exemplo, afirmou que as religiões matriz africanas são privilegiadas no Brasil. Uma denúncia por racismo religioso. A premissa dele para rejeitar a denúncia é que as religiões matriz africanas são privilegiadas. Eu tive que fazer um recurso de quase 20 páginas só de história, né? Sobre por que as religiões matriz africanas não são privilegiadas no Brasil. Nunca foram e hoje sofrem de fato de racismo religioso. Independentemente do caso concreto, é preciso às vezes contextualizar. Então, assim, de que adianta a gente ter uma legislação antirracista se nós temos um poder judiciário iletrado em termos raciais? Se nós temos um sistema de justiça, inclui o Ministério Público, tá, Rogério? A gente precisa ter um sistema de justiça, e aí falam de advocacia, defensoria pública, Ministério Público, Poder Judiciário, com letramento racial antirracista. E aí, por que eu diferencio? O que é o letramento racial? É você colocar essas lentes, e aí você precisa ter conhecimento teórico também, de dados, colocar as lentes para entender, interpretar esse mundo ao seu redor a partir da questão racial, a partir das relações étnico-raciais. Isso requer um conhecimento de história, um conhecimento sobre dados, enfim. Não nos falta dados, né? Não nos faltam dados. Temos muitos dados do Datas da Violência, do IBGE, certo? Mas o que seria esse letramento antirracista? É o que você vai fazer com esse conhecimento que você adquiriu com o letramento racial. Porque o antirracismo requer ação, requer movimento, requer postura, para que você realmente se coloque no lugar de transformar essa realidade. Por isso que eu falo do lugar de fala de um homem branco antirracista.
precisa ser além do discurso, né? Precisa ser algo que as instituições também assumam. Então, a gente só vai conseguir evoluir para uma justiça social no Brasil, e ela tem que ser racial, ela tem como premissa a questão racial, porque a raça é o principal fator determinante de desigualdades no Brasil, quando todos e todas estivermos engajados individualmente, coletivamente e institucionalmente nessa questão. E aí, quando nós falamos no ANPP, você bem mencionou, o Ministério Público da Bahia produziu um enunciado, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Enquanto você procura, deixa eu só falar uma coisa. Tá. Achei muito bacana que você, na sua fala inicial, quando você demonstra, eu vou chamar de estratos ou camadas, e que o direito penal é um extrato ou uma camada, mas não pode ser a única. E aí você traz o Estado não podendo intervir para assegurar direitos, depois o Estado tendo que intervir para promover direitos. Você está dialogando claramente com as dimensões dos direitos humanos. Achei muito legal isso. Aquelas dimensões, primeira, segunda, terceira dimensão, ou primeira, segunda, terceira família, ou primeira, segunda, terceira geração, não importa. Achei muito interessante. E quando você entra no ANPP, você fala algo que eu bato nessa tecla. A justiça consensual não é menos justiça do que a justiça conflitiva. É um erro o que o legislador tem feito de proibir justiça consensual para determinados personagens. Por exemplo, proibiu Lei 9.099 para violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, sendo que, se você der uma olhada, inclusive, em relatórios da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, especialmente se tratando de adolescentes, o sistema tem que ouvir o adolescente. Você vê o Poder Judiciário agindo como se o Estado fosse a verdadeira vítima, ignorando quem é a vítima, retirando-lhe o direito de participar. Lei 14.994. Não conversamos sobre isso, de repente você vai discordar de mim. Transformou a ação penal da ameaça em pública incondicionada, novamente imaginando que mulher vítima de violência doméstica é incapaz. Ela é incapaz de saber o que ela quer. Agora, o ANPP, repito, justiça consensual não é menos justiça do que a justiça conflitiva. Porém, esse porém eu sei que você faz também, você já fez aqui na live. O MP tem que fazer uma autocrítica. O problema não está no ANPP, no crime de racismo, mas talvez no tipo de ANPP que nós temos celebrado. Porque se você encarar o ANPP como instrumento que derruba a pilha, que tira aquele processo da sua mesa ou do seu computador, você está esquecendo o poder de transformação que esse ANPP pode gerar, um baita instrumento que nós recebemos. Então, temos que fazer essa autocrítica e pensar melhor as cláusulas que nós estamos prevendo no ANPP. Não podemos banalizar as cláusulas. Rogério, deixa eu responder uma pessoa aqui, porque eu sou dessas, viu? Desculpa. Dan Sampaio. O que é que eu peço? Uma denúncia por prática de racismo. Eu peço responsabilização criminal. Não peço prisão, não. Até porque, se você achar uma pessoa presa por racismo no Brasil, manda para mim, que eu não conheço nenhuma. Até pela quantidade da pena. O que há no final do processo é a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Vamos lá. Se é essa a questão. O problema é que a gente está num país, Rogério, que entende que bandido bom, bandido morto. E aí a gente tem júris, inclusive, às vezes de violência policial letal, em que há uma absolvição com todas as provas concretas de que o fato aconteceu. Autoria, materialidade, tudo ali. Né? Por essa visão de que o direito penal resolve tudo e de que a prisão resolve tudo. Vou só dizer isso. Tá? Então, o que eu peço é a responsabilização criminal. E o ANPP não deixa de responsabilizar criminalmente. Como o Rogério falou, não é menos justiça do que, entende? Aliás, o ANPP tem algo que o processo nem sempre terá, a confissão. E outra coisa, assim, eu não vou nem me prender à questão da confissão, porque eu digo o seguinte, se a gente traz cláusulas mínimas para um ANPP, e foi isso que o Ministério Público da Bahia, por meio do seu Conselho Criminal, fez, claro que ali também com a minha participação. E mas você primeiro, tem cláusulas aí depois para falar para eles? Tenho umas cláusulas. Enunciado 27. Primeiro vai dizer que o membro do Ministério Público, quando propuser
acordos não persecução penal nos casos de racismo, e tinha lá, entre parênteses, inclusive injúria racial, que não tinha ainda na Lei 7.716, né? Deve levar em consideração o grau de censura constitucional atribuída ao crime, prevendo condições adequadas e suficientes para a reprovação e prevenção desse tipo de delito. Para tanto, além das condições subjetivas previstas no caput do artigo 28A CPP, o promotor de justiça deverá, para aferir a necessidade e suficiência do acordo, levar em consideração, dentre outros elementos, a repercussão pública do crime, o meio utilizado para sua prática e os efeitos morais e materiais do crime para a vítima. São os elementos preliminares para que o promotor faça essa análise. Aí a gente vem com o enunciado 28. Nos crimes de racismo, a proposta de ANPP deverá conter cláusula pertinente. Número 1, a reparação à vítima pelos danos morais e materiais decorrentes do crime. É a minha maior preocupação, Rogério. Porque, mesmo com essas cláusulas ditas mínimas que devem estar ali na análise do promotor, você tem que analisar as condições sociais do agente. Né? Não adianta entender que houve um dano moral de 100 mil reais e isso não é, né, não é razoável. Então, as condições sociais precisam ser analisadas pelo promotor de justiça. Eu não vou pegar uma pessoa idosa, acamada, que cometeu um crime de racismo e colocar para prestar serviço à comunidade. Entende? Então, você tem que... a pertinência. A pertinência de acordo com as condições sociais. E condições sociais não é só possibilidade financeira. Tá? Então, primeiro, reparação à vítima. É fundamental. Até porque a gente tem um poder judiciário, um sistema de justiça hoje que não se preocupa com a reparação à vítima. Todas as minhas denúncias vêm com um pedido de reparação à vítima no final. Tá? Que o juiz analise os prejuízos sofridos, materiais e morais sofridos pela vítima em decorrência da prática de racismo. E a última sentença que a gente teve, o juiz aplicou 15 mil reais. Além da condenação, 15 mil reais. É o que eu sempre falo, que o processo penal ele é vitimocêntrico. Quem ocupa o epicentro é a vítima. Não é só... Deveria ser, porque no fim das contas, a vítima não fica sequer sabendo que houve a condenação. É porque a vítima ainda é encarada pelo judiciário como objeto ou fonte de prova e ela é sujeito de direitos. Então, mas isso falta também, Lívia, e aqui não é jogar contra a casa, mas falta o promotor trabalhar melhor a resolução 243/2021 do CNMP. Só os considerandos da resolução 243 já deixa evidente essa condição de que o processo penal tem que ser vitimocêntrico. E a vítima é do Ministério Público. A gente tem que se convencer disso. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem colega que diz: eu não vou pedir reparação de dano, eu não sou advogado da vítima. Isso é um erro. Eu sempre peço. Parabéns. Perfeito. Peço em todas as denúncias, inclusive quando chega na instrução do processo, a gente precisa saber as condições sociais. Muitas vezes eu peço contra-cheque, a renda, para poder o juiz ter uma base para aplicar esse valor da reparação. E dano moral coletivo? Também, a mesma coisa. Eu peço para aplicar para um fundo estadual. E tudo pode ser trabalhado também no LPP. Você não precisa do processo para isso. Você pode trabalhar no LPP. No fim das contas, porque algumas pessoas dizem assim, Rogério, mas pelo menos a pessoa sofreu um processo criminal longo. A pessoa quem? A vítima ou o réu? Porque a vítima está também ali aguardando a morosidade da justiça para ter uma resposta. Duração razoável do processo sob enfoque da vítima. A corte... Exatamente. As pessoas focam no réu. O réu vai sofrer um processo moroso. Isso por si só é simbólico. E para a vítima, que não tem uma resposta do direito penal, do sistema de justiça, para o seu bem que foi violado. Né? Então, a primeira cláusula é reparação à vítima. Né? A segunda, a fixação, em sendo o caso, de valor mínimo de indenização por dano moral coletivo, destinando-se o valor correspondente para fundos ou ações específicos destinados ao enfrentamento ao racismo. Aqui na Bahia a gente tem um Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa estadual, tá? Com seu respectivo fundo. Depois a gente tem prestação de serviço à comunidade, que a gente vai estabelecer também para instituições que trabalhem com a causa antirracista, não é qualquer, ninguém varrechão, não interessa varrechão. Tem que trabalhar com organizações que estejam ali atuando na causa antirracista. A prestação pecuniária, do mesmo modo, voltada sempre para esse tipo de organização.
E aí, o Código de Processo Penal vai dizer outras medidas que o Ministério Público considere. Quais são essas outras medidas? Pode ser um pedido de desculpas. Por exemplo, eu pego vários casos aqui em rede social. E aí a gente estabelece que a pessoa faça um pedido de desculpas pelo mesmo meio que ela praticou a ofensa, se a vítima assim quiser. Porque, veja, é muito delicado isso. Tem vítima que não quer mais ser exposta nem com pedido de desculpas, tá? Então a gente conversa com a vítima antes. A resolução 289, que alterou a resolução 81 do CNMP, ela fomenta o Ministério Público a trazer a vítima para participar do ANPP. Eu já fazia isso antes. Eu já fazia isso antes da resolução. Eu chamava a vítima, direito de participação da vítima. Exatamente. Exatamente. Primeiro eu ouço a vítima, vejo qual... Tem vítima que não quer ver mais essa pessoa na vida. Então, você vai revitimizar a pessoa impondo aquele contato, de repente, ou uma nova exposição. Mas tem gente que faz questão, tem gente que quer, né? E a gente tem colocado também a participação em grupos reflexivos de letramento racial e antirracista, com a carga horária mínima, ministrado por organizações da sociedade civil, pelos movimentos negros. Então, se a gente percebe que o Ministério Público consegue se letrar também, produzir essa formação, para que o ANPP seja um instrumento eficaz de tutela desse direito à não discriminação racial, não necessariamente o ANPP vai ser esse instrumento que dizem de afrouxamento da responsabilidade criminal. Muito pelo contrário. O que eu tenho visto são sentenças, como eu disse aqui antes, que depois de muitos anos, porque não há prioridade para os processos de racismo, para as denúncias, né, por atos de racismo, e quando chega ao final, uma condenação pífia que vai converter ali a pena privativa de liberdade em restritiva de direito e acabou, e a vítima sequer fica sabendo que houve uma condenação. E essa restrição de direitos é substituída por comparecimento mensal em juízo trimestral. Uhum. Às vezes nem a tal da cesta básica. Olívia, você sabe que, até pelo que você representa nesse assunto e o quanto você tem trabalho já reconhecido, sabe o que deveria fazer? Por que nós não convencemos o legislativo a fazer com a lei de racismo o que ele fez com o Código Trans Brasileiro? Quando você vai lá no artigo 312, letra A do Código Trans Brasileiro, ele diz quais são as formas de prestação de serviço à comunidade. Autor de crime de trânsito, como disse a Lívia, não vai varrer chão. Ele vai prestar serviço à comunidade em hospitais que atendem vítimas de acidentes de trânsito, vai prestar serviço à comunidade em locais de recuperação de vítimas acidentadas no trânsito. Então, há uma pertinência dessa prestação de serviço à comunidade de acordo com o crime praticado. Por que na lei antirracismo, por que na lei 7.716 não se inclui um artigo dizendo, em caso de substituição da pena por restritiva de direitos, deve a restritiva de direitos consistir em 2 pontos, A, B, C, D, E. Eu acho que podia fazer isso para o NPP também. Podia fazer a mesma coisa para o NPP, já prever lá as cláusulas mínimas, sabe? E é interessante que às vezes os investigados dizem assim, então eu quero escolher essa medida. Eu digo, não é essa escolha, não é alternativa, é cumulativo. É cumulativo. É interessante. Mas olha, essa é a grande pergunta que eu acho que precisa ser feita, né? Existe hoje uma eficiência na proteção penal, na tutela penal do bem jurídico, não discriminação racial? Não existe. Não é à toa que o caso de Tite, a filha de Bruno Galhaço, de Giovanna Elbank, foi um caso, né? Há quantos anos a gente tem uma legislação criminal aí, criminalizando o racismo no Brasil, sabe? Então, sim, de fato, como eu disse antes, essa composição do sistema de justiça impacta nas decisões, impacta na forma como o judiciário entende o que é e o que não é racismo, sabe? E a gente precisa realmente, enquanto as pessoas negras, indígenas e outras tantas diversidades não chegam ao sistema de justiça para estarem ali decidindo também conosco, é preciso pelo menos que haja esse letramento. Legal. Então você, ao fim e ao cabo, de maneira muito convincente, discorda dessas decisões que buscam retirar o racismo nesse extrato penal, e você falou de outros estratos que têm que continuar tendo respostas
seja de outros ramos do direito, seja de outros poderes, esse extrato penal ele é compatível com a NPP. Então, eu fico imaginando você vendo STF, STJ dizendo não cabe. E, aliás, eu não sei se você leu o voto do ministro Fachin, e eu tenho muito respeito, não só por ele, por todos os ministros, quem sou eu, mas o ministro Fachin, ele extraiu a proibição do ANPP no racismo a partir da proibição do ANPP na violência doméstica e familiar. Vi. Então, Vi. Veja, eu acho que são sistemas protetivos totalmente diferentes. Você até pode ter a interseccionalidade, eu não tenho dúvida, sobreposição de vulnerabilidade, mas pensa nessa vulnerabilidade, raça, cor, etnia, religião. Essa vulnerabilidade, ela não tem o mesmo sistema de proteção do que a violência doméstica e familiar. Eu acho interessante você falar isso, porque assim, vamos lá, para mim, Lívia Santana Vaz, né? Isso não é receita de bolo, tá? Isso foram 10 anos de aprendendo, fazendo também, porque a gente tem, de novo, um sistema de justiça que não necessariamente tem praticado esse antirracismo a partir da legislação que tem respaldo para isso, né? Que nos dá respaldo para isso. Quando eu pego um caso concreto de crime de racismo, eu analiso, a depender das circunstâncias concretas, né? Pelo menos 3 esferas de atuação do Ministério Público, tá? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que é perseguida e revistada num shopping, né? E nota-se que é porque é uma pessoa negra. Todo o contexto, né? Nos mostra que o motivo da abordagem da revista foi o fato de ser um homem negro, por exemplo. Aí eu tenho que explicar para a pessoa, eu sempre explico isso. Veja, não existe no Brasil crime de racismo institucional, certo? Não existe. A pessoa jurídica não responde pelo crime de racismo. A gente tem poucos casos em que pessoa jurídica responde por crime ambiental, crime contra a ordem econômica, né? Mas o crime de racismo institucional não existe ainda no nosso ordenamento jurídico. Então, se eu vou falar da questão criminal, eu preciso individualizar a conduta para encontrar ali autoria e materialidade. Então, vai ser o segurança, que normalmente é um homem negro também, Rogério, tá? Então, tem uma questão estrutural aí importante, que é um homem negro que está ali salvaguardando o bem de pessoas que não são negras, né? Patrimônio, normalmente. Vamos lá. Não vou nem abordar muita questão de fundo, mas a questão criminal. Muitas vezes eu não vou ter elementos suficientes para demonstrar inequivocamente que o motivo da abordagem foi a raça, tá? E isso me enfraquece a minha prova no direito criminal, o que não me impede de forma alguma de atuar na esfera institucional. Aquela instituição, aquele shopping vai ser chamado pelo Ministério Público para explicar quais são as práticas antirracistas que ele adota. De que modo é que a postura institucional se adequa à legislação antirracista. E isso sempre gera, no final, uma recomendação a essa instituição. Ou ação civil pública, normalmente a recomendação tem surtido efeitos muito positivos. E tem ainda uma terceira esfera, pelo menos, que pode ter administrativa também, enfim, mas a esfera civil. Se há uma repercussão social, né, daquele crime, daquele dano moral, o Ministério Público pode ajuizar uma ação civil pública. Se não há, eu oriento aquela pessoa a procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado particular para ajuizar a sua ação de indenização. Não dá para ficar só no crime. De novo, eu digo o seguinte, que o racismo é como se fosse um iceberg. A pontinha do iceberg visível, que a gente vê explicitamente, é muito pouco. É muito pouco do que acontece. Né? São as ofensas racistas explícitas, o impedimento de ingressar num estabelecimento por conta da raça. É muito pouco. A parte do iceberg submersa, Rogério, ela é muito mais densa, muito mais extensa e muito mais complexa. Por isso que eu digo que racismo é muito mais do que crime. É um sistema histórico de opressão, a linguagem é racista, né? O fator determinante de desigualdades, o principal deles no Brasil hoje é a raça. Quando você analisa a mortalidade infantil, as crianças negras são aquelas que mais morrem. Se você pegar todos os tipos de violência de gênero, e temos dados à vontade, aí, infelizmente, para demonstrar isso, as mulheres negras são o principal alvo. Mortalidade materna, violência obstétrica, violência doméstica familiar, violência sexual e feminicídio. Aliás, a gente tem algumas águas da violência.
Ângela Pimentel, você falou violência obstétrica, nós inauguramos a nossa condenação da corte com uma mulher negra no Rio de Janeiro. Exatamente. E é interessante que quando a gente fala desse caso, a gente fala apenas na legislação internacional, nos tratados internacionais de proteção da mulher. Não fala da questão racial, porque ali é interseccional, mulher negra. Assim como no caso de Simone Diniz, que é o caso de uma empregada doméstica, só se fala na questão racial, não se fala na questão de gênero também, né? Hoje a gente já trabalha melhor com a questão da interseccionalidade, mas naquela época ainda não, né? Ainda não. Então, é importante que a gente tenha essa análise do todo, né? Essa análise do todo. Aí, se eu falar em violência e feminicídios, a gente tem vários atos da violência que demonstram que, mesmo com a tendência de queda de feminicídios, houve o aumento dos feminicídios de mulheres negras. E aí, quando a gente vai falar de encarceramento em massa, violência policial letal, erro no reconhecimento de pessoas, eu participei até daquele grupo de trabalho presidido pelo ministro Schietti sobre reconhecimento de pessoas no processo penal, né? São homens negros, jovens negros. E se a gente falar de expectativa de vida, Rogério, há dados do IBGE que demonstram que em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Não é algo periférico, tangencial, ocasional. Entende? E aí, só para finalizar, quando a gente fala em mérito, né? Porque o concurso público é o lugar do mérito, eu mereço, eu passei no concurso público, né? Eu tenho questionado muito essa concepção de sucesso. Porque a concepção de sucesso que nós aprendemos, talvez, e seguimos perpetuando, é uma concepção muito individualista. Muito individualista. Eu sou uma pessoa de sucesso porque eu tenho uma carreira, eu tenho um carro, eu tenho, sabe? E eu fico me perguntando se foi só isso que a gente vai fazer aqui. Se esse sucesso individual não reverbera de modo algum para o coletivo, sabe? E aí a gente tem que pensar também nas concepções da filosofia africana, né? E urubana, nas filosofias de terreiro. Se você for no terreiro, você deve ter ouvido muito da filosofia de terreiro. Então, quando o Mandela visibiliza o termo Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos, tem a ver com isso. Tem a ver com compreender que o individual fortalece o coletivo, que fortalece o individual, essa circularidade, sabe? Então, esse lugar do mérito ele é muito preocupante, porque quem define, afinal, o que é o mérito? Quem merece e quem não merece, sabe? O dado que eu quero trazer para vocês agora, nesse momento final, é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? Chama-se Elevador Social Quebrado. Olha o nome, Elevador Social Quebrado, a pesquisa, de 2018. Vai dizer que o Brasil ocupa a segunda pior colocação do mundo. Perde apenas para a Colômbia. Porque no Brasil nós não temos ascensão social. Não temos. Nós precisamos no Brasil, Rogério, de 9 gerações para que uma pessoa que ocupa os 10% mais pobres da sociedade alcance a renda média. Calma, não é para ficar rico, é só para alcançar a renda média. Há 9 gerações da minha família está escravizada. Entende? Se eu colocar uma geração, 20 anos aí com muita parcimônia, há 9 gerações a minha família estava escravizada. E o pós-abolição no Brasil garantiu que as pessoas negras se mantivessem nessa base. Então, qual é a base? Inclusive a terra, né? A Lei de Terra de 1850, ela vai dizer que só se adquire propriedade com a compra. Como ficam, então, as comunidades indígenas e quilombolas? Se retira a base principal da economia para a pessoa ascender socialmente, que era a terra à época. Então, de onde é que as pessoas negras tiram essa base? Não tiram. Por isso que vocês não conhecem, eu também não conheço, famílias negras abastadas, né, há gerações. Você conhece o pai que furou a bolha, no máximo estourando um avô que furou a bolha. Nós ainda seguimos dizendo, eu sou a primeira pessoa negra da família a me formar na universidade, a primeira mulher negra a... Isso me gera um misto de angústia com esperança, sabe? Porque 136 anos após a declaração da abolição da escravatura, a gente está comemorando a primeira mulher negra A, o primeiro homem negro A, a primeira pessoa negra A, é vergonhoso ainda. É vergonhoso. Eu vou até convidar quem está assistindo, depois entra aqui, ó, rsonline.com.br, vocês vão ver o blog. Nesse blog, vocês vão clicar
e ali é só buscar o nome da Lívia, sugiro buscar pelo nome da Lívia, e você vai encontrar esse artigo que escreveu e eu formatei. Eu coloquei as notas de rodapé, onde nós discutimos o ANPP no crime de racismo. E eu vou encerrar a partir dessa fala da Lívia, porque eu já tinha assistido a aula dela. Aliás, Lívia, você está dando aula para toda a minha família, que está nos respectivos celulares. Ainda bem que a gente tem família, né, Rogério? Dá Pois é. público. Meu filho vai prestar vestibular esse ano e minha esposa falou: você vai assistir a live da Lívia. Então, ele deve estar assistindo. Vai ter, obviamente, né, a prova oral agora à noite, para ver se ele entendeu alguma coisa. E, Lívia, eu quero agradecer imensamente você ter participado. Você sabe o quanto eu sou teu fã, isso já deixei claro em várias oportunidades, repito, insisto. Fiquei sabendo hoje, não sei se é verdade, eu cheguei a dar aula para você, não, né? Não complica a minha vida, não. Né? Deu aula para mim. Hoje, No cursinho, Jus Pódio, você me deu aula assim. isso mostra o quanto o André Epifânio, colega nosso do Amazonas, está ficando velho. Então, Lívia, agradeço novamente. Eu vou, claro, na medida do possível, considerando sua agenda, eu quero te fazer um novo convite para você dar aula lá no RSC, como você já deu em outras oportunidades, e foi falar. Tá vendo essa Nice Cunha aí, olha? Está vendo esse Nice Cunha? Sim. Minha mãe. Um beijo para a senhora. Minha mãe assistindo. Legal. Então, Lívia, obrigado. Eu que agradeço, Para você fazer o encerramento, e eu quero, em breve, quem sabe, estar aí na Bahia e a gente se encontra. A gente começou falando de lugar de fala, né? Eu vou finalizar com isso, né? Todos nós e todas nós temos lugar de fala para sermos antirracistas, anti-LGBTfóbicos, né? Antissexistas e contra todas as formas de discriminação e de opressão. E nós precisamos que cada um e cada uma assuma realmente essa responsabilidade. Às vezes eu ouço assim algumas falas: eu não tenho culpa se a minha família foi escravocrata. Eu também não tenho culpa se a minha família foi escravizada. Não é uma questão de culpa. Ninguém está discutindo culpa aqui. Se tivesse, o negócio estava feio, né? A gente está discutindo responsabilidade. E o principal passo para ser uma pessoa antirracista, além de reconhecer, primeiro passo, né? Reconhecer o privilégio mesmo da branquitude, que é uma posição social, não é uma escolha, é de fato assumir uma responsabilidade. Dentro do seu espaço, todo mundo tem possibilidade, nem todo mundo está com a caneta na mão, eu sei. Mas não precisa ser a caneta, não precisa ser uma lei ou uma decisão judicial para mudar a realidade ao seu redor. Então, vamos todos e todas assumir essa responsabilidade juntos e juntas, tá bom? Obrigado, Lívia. Uma ótima semana para você e para todos que estão assistindo. Para nós. Tchau, tchau, gente. Um abraço.